Buenas tardes, muchachos queridos. Que saudade de vocês, meus amores. E aí, vocês estão fazendo tudo direitinho? Cumprindo as orientações do Ministério da Saúde? Ficando em casa, higienizando as mãos com álcool em gel, tomando banho, escovando os dentes, fazendo as atividades da escola? Tenho certeza que sim, eu confio em vocês. Hoje a aula é de História. E para que essa aula seja mais produtiva, pega a apostila e abre em História na página 36, que o assunto vai ser a história das cidades brasileiras. Já na página 36 e 37, nós temos duas imagens da mesma cidade. E nós vamos observar, vocês vão observar a diferença entre o retrato de uma e o retrato de outra. Já logo aí no rodapé, nos créditos das imagens, vocês já podem observar que tem informação aí de como uma foi feita, como a outra foi feita. E observe qual é a diferença que tem entre uma e outra, responda as questões aí da página 37. Agora vamos para a página 38, aí nós vamos ver quais foram os primeiros habitantes aqui da nossa terra. E os primeiros habitantes foram os indígenas. E ao contrário das civilizações que a gente já estudou aqui, que viviam nas Américas, os astecas, os maias, os incas e a civilização de Caral, os indígenas brasileiros, eles não se organizavam em cidades e vilas. Eles se organizavam em comunidades. O que é isso? Eles tinham moradias feitas de palha, de madeira e palha, né? E muitos deles eram seminômades, ou seja, eles não se fixavam muito tempo no mesmo local. Eles ficavam lá até utilizar os recursos naturais para a subsistência deles, e aí quando esses recursos acabavam, eles se mudavam para outro lugar em busca de alimentos e de subsistência, certo? Mesmo dentro dessa comunidade, dessa civilização, existiam várias tribos, até com maneira e costumes um pouco diferentes, com línguas diferentes entre eles, e eles até lutavam bastante entre si, embora sejam povos muito amistosos, eles também lutavam entre si. Além disso, que a gente observa também é que alguns tinham um formato de moradia em que era uma oca, né, feita de palha em formato de semilua, e eram várias ocas. Em outros casos, como no caso dos Yanomamis, por exemplo, era uma oca só grande e a comunidade toda vivia ali dentro. Então é isso que a gente vai observar aqui. Aí, passando para a página 39, nós vamos perceber que o Brasil ele foi descoberto em 1500, ou seja, né, os portugueses chegaram aqui em 1500, porém as primeiras cidades brasileiras só vão ser fundadas em 1532. Ficou esse período aí de mais ou menos 30 anos, que é chamado de período pré-colonial. Por que aconteceu isso? Porque Portugal, nesse momento, nesses 30 anos, eles estavam mais preocupados nas vendas de especiarias. Então, eles estavam mais preocupados com o comércio de especiarias que eles buscavam nas Índias do que realmente em solidificar moradias, estabelecer, na verdade, essa palavra, em estabelecer cidades no Brasil. Mas aí em 1500, vocês podem perceber aí, nesse gráficozinho aí, nesse painelzinho, que as cidades começam a ser fundadas. De 1532 a 1554, as primeiras cidades aí são estabelecidas no Brasil. Aí tem um exercício na mesma página para vocês responderem. E nós vamos lá para 40 para nós observarmos como que muitas cidades fundadas pelos portugueses no Brasil foram formadas sem planejamento algum e permaneceram sem grandes mudanças por muito tempo. Olha, essa imagem, essa aquarela feita aí nessa página, feita por Debré, mostra a cidade de São Paulo. E em 1827, ou seja, São Paulo foi fundada em 1554. Olha o tempo que São Paulo ficou parecendo uma vila. Então isso demonstra o quê? Que demorou muito para ter mudanças nas cidades brasileiras, certo? Aí na página 41 tem a história de São Francisco do Sul, uma cidade localizada numa ilha que tem o mesmo nome. É bem bonitinha essa história, leiam, respondam essas questões. Aí nós vamos lá para a página 42 e nós vamos ver as primeiras
as primeiras reformas que os portugueses fizeram nas cidades brasileiras. Aí a gente percebe que os traçados dessas primeiras reformas são muito parecidos. Se vocês olham a primeira imagem que é retratada aí, que é a vista do Rio de Janeiro, e depois olha o traçado de Salvador, também é muito parecido. O esquema quadrado da formação das cidades são muito parecidas, tá? Além disso, quando a gente olha aqui, na verdade nem tem duas imagens aqui, né? Tem a imagem só do Rio de Janeiro, mas se você pegar também de Salvador, é bem parecida. Aí a gente olha aqui, embaixo tem a imagem de Ouro Preto. Na imagem de Ouro Preto a gente percebe que as cidades que estavam na região de mineração de pedras preciosas, houveram muitas construções bonitas e suntuosas que permanecem até hoje, né? Onde ocorriam reuniões políticas, festas e cerimônias nesses lugares. Então essas cidades até hoje demonstram a riqueza dessa época, né? Cidades construídas em ouro, entalhadas em ouro, alguns objetos, né? Alguns santos ali, mostrando a riqueza desse local, que existia nessa época aqui. Aí vocês vão ler esse texto aqui sobre a cidade de São Paulo e vão fazer esses exercícios aqui, respondendo depois de ler esse texto, tá? Vai falar aí sobre São Paulo, quando ela foi fundada e o que aconteceu com São Paulo, como que São Paulo se desenvolveu aí, tá? E vocês vão fazer depois uma atividade aí na 4, depois de 400 anos da fundação de São Paulo, certo? Na página 44, a gente pode observar que as maiores transformações ocorreram a partir de 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Aí, para eles se fixarem no Rio de Janeiro, o que Dom João faz? O príncipe Dom João VI manda